Pedro, vamos começar com essa questão das privatizações. Querem privatizar as praias. Ontem, no Paraná, aprovaram a privatização da escola. Não tem algo do campo jurídico que pode ser feito? Dá para, por exemplo, no caso, se passar essa PEC das praias, que já foi aprovada na Câmara e agora está no Senado. Isso dá para judicializar? No caso de escola, pode ser privatizado assim as escolas? O que fazer? Bem, são duas questões muito diferentes. Eu não conheço a PEC das praias, eu precisaria olhar para poder dizer qual a consequência jurídica de eventual aprovação, porque eu já vi versões dessa PEC muito díspares. Já vi pessoas falando que a privatização de praia, vamos dizer assim, na STD, lá as áreas das praias para resorts, etc. e tal. Já vi gente falando que não, que são terrenos de marinha, e eu entendi como as ilhas, esse tipo de terreno, que já são privados, permanecerem na mão dos seus detentores, vamos dizer assim. E já vi versão falando em mera desoneração de tributos, etc. Né, de recolhimento de tributo, etc. Recolhimento do pagamento, que normalmente se paga pelo terreno de marinha. Então, eu precisaria tentar entender qual o conteúdo dela. Primeiro fiquei fora do país, depois fui para o Ceará dar palestra, não sei o quê, quer dizer, eu me perdi um pouco dos fatos do dia a dia aí. Eu não estou acompanhando com o rigor que deveria, mas então eu preciso olhar para ver o que é, né, para tentar entender. Como regra geral, eu acho que é possível, sim, se houver privatização de praias, é evidente que você pode questionar, são bens de uso comum do povo, e a desafetação desses bens, para reafetar para bem dominial, que é o bem possível de ser apropriado pelo particular, não é tão simples assim. Tem que ser por lei, mas não basta a lei. Tem que haver coerência, sentido, né, em toda a ordenação do solo e do território. Tem questões de segurança nacional quando se trata disso, não é uma coisa tão simples como as pessoas estão achando. Vai lá privatizar a praia, acabou. Né? Óbvio, agora eu vou falar que é uma coisa que talvez a turma não goste, só para dar uma aquecida. Óbvio que num país de 8 mil quilômetros de praia, é evidente que você vai ter alguns trechos que não prejudiquem a circulação, que não prejudique o uso público, que demandem investimento, etc. Você deve ter alguns trechos cedidos para o turismo, para atividade turística. Isso qualquer país do mundo tem, Cuba tem. Né? Não é nada, não estamos falando nada que é absurdo. Né? Mas isso é algo que não tem a ver com essa emenda, é algo muito específico, que você pode resolver até pela instrumentalização do terreno de marinha mesmo. Né? Então, não é 150 quilômetros contínuos, né, Pedro? Não. Estou falando de trechos específicos. Você sabe, como Cuba, pegou um trecho para pôr uns resorts e tal. Isso seria bom para o país, não seria ruim, não. Nós temos um turismo muito mal explorado, né? Aproveitando para pegar um gancho aqui, nós temos um turismo incrivelmente mal explorado, né? Temos um potencial grande e exploramos muito mal. Né? E turismo, hoje em dia, é uma indústria, né? É uma capacidade de renda imensa. Muitos países grandes aí, a principal atividade é turismo. França, Itália, etc. Espanha, Portugal. Hoje Portugal. Então, eu acho que, agora, esse tipo de debate ele tem que se dar com um ambiente mais civilizado. Né? Quer dizer, essa extrema-direita ela tem destruído o debate público, a possibilidade de diálogo. Então, a gente mesmo se perde nesses debates. Aí fica uma... E as escolas? As escolas, eu acho algo pior. Até. Porque, na realidade, é direito do cidadão ter acesso à educação pública. É direito dos meninos nossos ter acesso à educação pública. Isso está posto na Constituição. Então, você privatizar escolas pode ser um mecanismo que retire das pessoas esse direito, concretamente. Porque esse direito é concreto. Tem já vários julgados nesse sentido. Quer dizer, eu tenho direito a ter perto da minha casa uma escola pública de boa qualidade para me atender. E isso pode retirar escolas públicas de todo um contingente populacional que vai ter seu direito obstaculizado. Aí, nesse caso, é inconstitucional mesmo. Né? Então, eu acho essa brincadeira de privatizar. Tem outro negócio, vocês viram o negócio de escola militar aí? Né? Esse tipo, eu não sei o que está acontecendo, cara, com a sociedade. Estão todos enlouquecidos. Né?
Quer dizer, o ensino tem que ser civil, isso é a essência da democracia. Né? O ensino, em qualquer democracia do mundo avançado, é civil. Não tem... óbvio, você tem o ensino militar para quem pretende seguir a carreira militar, para quem pretende ter esse tipo de atividade. Aí tem lá uma escola, assim, um colégio militar, uma coisa do gênero. Aqui no Brasil tem a SpaceX, né? Tudo bem, aí para o sujeito que quer seguir a carreira, ou eventualmente uma experiência, você ter alguns colégios militares no Brasil também não teria problema nenhum. Né? Agora, você ter isso como política pública é de estarrecer, né? É um reacionarismo teocrático que nós estamos enfrentando, que, pelo amor de Deus, quem diria que a gente ia ter isso? Né? É de desanimar mesmo. Fica à vontade, Felipe. Tem alguma pergunta? Eu estou mandando uma charge aqui que o João Montanaro fez sobre a escola cívico-militar. Se der para subir, sobe aí depois, que eu acho que exemplifica um pouco o que o Pedro está falando. A gente estava falando sobre essas privatizações, Pedro, e eu estava levantando a tese aqui de que fica difícil a gente convencer na sociedade contemporânea, há uma exaltação ao sujeito do desempenho, que é um termo do Byung-Chul Han, filósofo sul-coreano, que vem tentando mostrar como que esse sujeito do desempenho ele substitui, olha aí a tese, essa é a escola cívico-militar. Muito boa. O João é muito bom. Tá vendo? É disso que eu falo, Renato, Dri, que a esquerda tem que recuperar a parte lúdica da comunicação. Tentar mostrar com charges, como fazia o Pasquim, ou com memes, como a gente faz aqui, uma comunicação direta com o público. Não adianta só a nossa dialética materialista. Isso vai levar à nossa masturbação mental, mas não vai levar a uma comunicação efetiva. Tem que clarear a mente. Mas continuando, Pedro, a minha dificuldade era essa. Como é que a gente vai convencer o cara que está esse sujeito do desempenho, que é ao mesmo tempo patrão e escravo de si mesmo, de que a privatização não é boa? Eu contava para o Renato que eu peguei um Uber no domingo, o cara estava 12 horas dirigindo e estava reclamando que o Uber ia cortar ele depois de 12 horas, que ele não podia dirigir mais de 12 horas seguidas. E ele queria continuar com a sua liberdade de empreendedor. Ele é um escravo, trabalhando domingo, dirigindo 12 horas e coloca a vida em risco. E aí é esse mesmo cara que aprova a privatização de escolas, em saúde, porque aí se criou uma cognição pública de que o Estado é ruim, que o bom é aquilo que tem iniciativa privada, que é liberdade. E aí fica difícil a gente combater, Pedro. Como é que a gente faz isso? Olha, eu acho que tem que enfrentar com argumentos, bater água na pedra, sabe? E batendo água na pedra. Nessa coisa de privatização de praias, eu comparo na minha cabeça, experiência vivida, né? Eu vou muito para Cuba, desde que era garoto, 29 anos, não sei se hoje em dia é garoto. E hoje em dia é, né? Mas assim, desde os 29 anos eu vou todo ano para Cuba. Conheço bem a ilha. E lá você tem um aproveitamento turístico, eu acho muito inteligente. Você tem trechos dedicados ao turismo mesmo, à exploração turística, e gera trabalho, renda. Aliás, é a grande fonte de renda da ilha. Né? E muito organizado. Ao mesmo tempo, você tem áreas públicas, mas áreas públicas boas, destinadas ao aproveitamento público, dentro de Havana mesmo tem. Né? E salubres, bem mantidas no ponto de vista ambiental. Né? Eu vou muito lá para um lugar que se chama Jardines de la Reina, é um lugar lindíssimo, público totalmente, né? Mas com explorações de pesca, etc., de italianos lá. Eles fazem conviver os dois modelos. Muito racionalizado, muito bem feito. Aí tem um outro lugar que eu fui, esse eu só fui uma vez, que é a Jamaica. Cara, é o anarcocapitalismo em forma de privatização de praia. Assim. Ela é toda a ilha tomada de hotéis, onde só podem acessar as praias os hóspedes desses resorts, né? E com áreas pequenas destinadas ao público, mas assim absolutamente destruídas e insalubres e cheias de gente. E fica uma prática racista, inclusive você vê branco nesses resorts, nessas áreas públicas, vê os negros, quer dizer, é terrível, né? Tanto que eu falo, quando começo a mexer o saco, não, mas em Cuba não tem isso, nos Estados Unidos, eu falo, não, compara com a Jamaica, que é o que você tem que comparar, que é uma ilha do Caribe. Né? Então, o que eu tenho medo é que se começa essa história de exploração, porque eu nunca defendi própria, eu acho
justificável uma exploração racional do turismo no Brasil, equilibrada, etc., mas nunca defendi isso em praia, etc., e mar, porque eu não confio na nossa elite. Eles daqui a pouco estão destruindo tudo, entendeu? Então é melhor proibir, vedar. O problema é abrir para especulação imobiliária. Aqui não vai ser um turismo responsável, vai ser o cara vai trazer um monte de... Vai ser um desgraça. Esses caras ainda não comandando isso no Congresso. Então eu acho que o melhor é a gente esperar um momento em que a sociedade esteja mais civilizada. Nós ficamos sem turismo bem explorado até agora. Fica mais um tempo e a gente discute isso quando a sociedade estiver num momento mais civilizado, sabe? Porque vamos destruir, né? Vamos fazer uma grande Jamaica aqui nesses nossos 8 mil. Não tem muita dúvida disso, né? Então hoje tem que ser contra, não tem muita dúvida. Tem que ser contra e ponto. Não tem que tergiversar. Mas no futuro, pensando aqui, né, em termos do país, etc., nós precisamos desenvolver o nosso turismo, sabe, Renato? Nós temos um potencial turístico muito grande. É uma atividade que traria muita renda para o nosso povo. É uma atividade que pode muito bem ser equilibrada com o meio ambiente preservado, né, que gera renda, gera emprego bom, né? O brasileiro acho que tem um certo dom natural para isso, que é um povo muito simpático, muito aberto, né? Então eu acho que nós temos que, no futuro, quando tivermos saído desse momento incivilizado que nós estamos, sem essa presença nefasta dessa extrema-direita, e a gente discutir como sociedade como fazer isso de uma forma equilibrada, de uma forma ecológica, econômica e socialmente equilibrada, né? Temos experiências interessantes, viu? Pequenas, mas como experiências muito interessantes. Eu, por exemplo, o Renato sabe, eu gosto de pescar, né? E a partir da Dilma foi desenvolvida uma experiência com alguns grupos pequenos de empresários, a gente que resolveu dedicar a vida para fazer o que gosta, mas montar experiências de associação de empresários na área de turismo de pesca esportiva com indígenas, são sócios no empreendimento, né? Então você tem empreendimentos que são ecologicamente muito equilibrados, esses empreendimentos substituem exploradoras de areia, exploradoras de metal, etc. E com isso preserva o meio ambiente, passa a ser da lógica do indígena preservar o meio ambiente para poder preservar aquele ganho turístico que ele tem, gera uma renda muito boa, quer dizer, e uma autonomia para os indígenas produzirem o que eles quiserem com esse dinheiro, né? Então, eu acho que esse tipo de experiência nós podemos ter no país num outro momento, né? Eu acompanhei, em especial, o grupo os dois empresários que eu acho que são os mais eficientes nesse assunto, durante o governo Bolsonaro. É impressionante como é destrutiva essa turma. Eles tentaram destruir o negócio para entregar toda a área de Quendian para exploração destruidora, retirada de areia do rio, exploração de minério, esse tipo de coisa, né? Aquelas... nossa, estou hoje com uma cabeça... pessoal que pega pedra no rio garimpeiro. Principalmente garimpeiro, quer dizer, os militares chamavam eles na FUNAI, a FUNAI era comandada por militares, né, para fazer pressão para eles abandonarem o negócio. E, quer dizer, um troço que é bom, né, para todo mundo, bom para os indígenas, bom para o meio ambiente, bom para quem vai lá aproveitar uma semana relaxando. Não tem um negócio que não tem coisa ruim naquilo, né? E eles pressionando, né? Os indígenas que resistiram, viu, Renato? Resistiram ali fortemente, né? E conseguiram manter aí, mal e mal o negócio, agora está retomando. Mas nós temos esse problema, nós temos que discutir essas coisas, tem muita coisa boa para a gente fazer, mas nesse momento não dá. Nós temos o Congresso sob controle do bolsonarismo, isso cria muito limites, né? Tanto que eu falo, não adianta ficar cobrando muito do governo Lula, não tem jeito, nós não temos o Congresso. E da justiça, dá para cobrar, Pedro? Dá para cobrar celeridade? Já estão falando que a PGR vai esperar as eleições para apresentar denúncia, mesmo que o relatório da PF, o inquérito, seja concluído ainda nesse semestre. É possível isso? Você concorda com isso? O que está acontecendo? Eu acho normal, é que não é o hábito do país. Mas, assim, tem um certo... Quando é o governo deles, não tinha isso contra nós.
Quando era nós que estávamos na ripa, não tinha isso. O pau tocava o pau na gente em qualquer tempo. Mas eu acho equilibrado você, em época de eleição, se poupar um pouco, deixar os assuntos de justiça para um momento não eleitoral. Não é ruim isso para a sociedade, para a democracia. Mas o ruim é que isso aí só funciona contra nós, ou em favor deles, né? É um troço, porque quando foi na época da Lava Jato, você acompanha, você sabe disso, Felipe, dia a dia, naquele momento, não tinha essa história. Aliás, ao contrário, a época da eleição fervia, né? Então, é esse desequilíbrio que há. Nós temos tudo menos um sistema de justiça, né? Nós não temos um sistema de justiça igualitário, equilibrado, pautado na lei e na Constituição. Nós temos um sistema de justiça absolutamente infiltrado por militantes de extrema-direita e conservadores, etc. Tem algumas perguntas aqui. O Jorge Lacerda, ele diz: professor Serrano, a facilidade com que se faz PECs atualmente não gera insegurança jurídica para investimentos de longo prazo no Brasil? Não seria melhor instrumento da Constituinte periodicamente? Eu entendo, Jorge, a tua questão, mas é que você instaurar uma constituinte originária periodicamente é muito traumático e tem um perfil muito autoritário de você acabar tendo... A lógica de uma Constituição é você estabelecer certos princípios, valores e regras que devem ter estabilidade no sistema. Porque essas constituições rígidas, elas são rígidas, quer dizer que elas são superiores às outras normas jurídicas, por isso que tem o nome rígida, né? Elas limitam a decisão política. Foram estabelecidos para proteger direitos individuais e direitos de minoria e evitar a volta do nazifascismo no pós-Segunda Guerra Mundial. Essa que foi a função maior. Ela perde essa função se ela é revisada constantemente. Para você ter uma ideia, quem propunha um poder constituinte meio que permanente, ou a ideia de Constituição como decisão política permanente, era o Schmitt, que pensou a teoria do Estado nazista, né? Então, esse modelo ele parece mais racional e parece mais democrático, mas na realidade é um perigo, porque a lógica da Constituição não é quando ela é reformada. A lógica da Constituição é quando ela determina direitos e princípios que são observados em momentos em que a maioria está contra, quer dizer, de forma antimajoritária, contra as maiorias, né? Isso aqui é a lógica da Constituição, é fazer valer direitos das pessoas e das minorias contra maiorias momentâneas, né? Essa que é a lógica. E foi em razão do fato de que o nazismo e o fascismo ascenderam ao poder por maiorias, pela democracia. Então, é por essa razão. Eu acho que não é uma experiência que tenha sido esgotada ao ponto da gente falar, não, isso aqui não funciona como a gente imaginou, vamos para a próxima etapa, vamos rever. Nós ainda não esgotamos essa experiência, não. A democracia constitucional não esgotou todas as suas possibilidades para a gente falar que o jogo está jogado, né? Aliás, falando em PEC, hoje vai ser debatido na Câmara, na CCJ, a PEC das drogas, que é uma questão que já foi definida pelo Supremo Tribunal Federal e agora o Congresso vai querer fazer aí um retrocesso, né, que criminalizando posse e porte de qualquer quantidade de droga. O que você acha dessa discussão da PEC das drogas ter aí essa possibilidade, né, de um profundo retrocesso, né, criminalizar qualquer porte, né? E só fazendo um adendo, Pedro, antes de você responder, olha como que funciona a guerra semiótica. Eles conseguiram transformar uma discussão no Supremo, que era sobre porte de maconha, em uma PEC das drogas, como se fosse todas as drogas, o cara pudesse carregar heroína, cocaína, era o porte de uma pequena, a descriminalização de um pequeno porte de maconha, mas já virou PEC das drogas. Isso faz parte da guerra semiótica, do jogo de palavras que a direita consegue empurrar a goela abaixo. Desculpa, Pedro, era só para situar isso. Não, eu acho que você tem total razão. É um atraso imenso, né? E é um atraso que não é um atraso em relação a hoje, né? Hoje a gente deveria estar discutindo outras coisas. Esse debate existe dentro do liberalismo primário há muito tempo. Tem um livro, On Liberty, ou Da Liberdade, do Stuart Mill, em que ele coloca um critério bem razoável com relação a essa liberdade corporal, vamos dizer assim, né?
desde que eu não use, vamos dizer, a minha atividade pessoal para prejudicar gravemente, interferir gravemente na vida de terceiros, eu não posso ser criminalizado por algo que só atinge meu corpo, né? Se eu consumo droga na minha casa, isso não pode ser considerado crime. Não é uma conduta passível de ser considerado crime numa sociedade minimamente livre, né? E encarando o debate de forma não teocrática, acho isso uma tarefa nossa hoje em dia, acabar com essa história de Deus, inclusive dentro da esquerda. Ficar usando Deus como argumento, uma teologia política, isso é nefasto. Nem a teologia da libertação propunha uma teologia política. A teologia da libertação aceitava o Estado laico. Aceitava, não, pregava o Estado laico, né? Ou seja, é muito diferente você ter uma crença religiosa e, com ela, construir até uma ideologia política a partir dos valores que você tem. É muito diferente você propor uma teologia política, né? Achar que, a partir dos conceitos teológicos, você correlaciona com os conceitos políticos. Soberano é Deus Todo-Poderoso. Então, o estado de exceção é um milagre, como falou Schmitt, né? Ou seja, essa teocracia que estão propondo, nós temos que ter muita cautela. E faz parte disso achar que você pode interferir na gestão corporal das pessoas. É uma lógica de ser livre, como eu domino o meu corpo e domino o corpo do outro, né? Quer dizer, não tem nada, um privilégio de liberdade que eles querem, né? E muito seletivos, quer dizer, liberdade de falar mal de minoria eles querem, né? De discursos de ódio contra a minoria, né? Mas não aceitam liberdade do sujeito fazer o que quer com o próprio corpo, né? Então é um atraso civilizatório, a gente tem que enfrentar isso, eu acho. Quer dizer, não tem sentido aprovar uma PEC atrasada dessa, né? Se o sujeito consome maconha, o problema é dele. Ninguém tem nada a ver com isso, o Estado não tem nada a ver com isso, né? O ser humano, vamos ser objetivo aqui, precisa de mecanismos que ajudam a viver, como fala a música do Fito Pérez, né? Que há mecanismos de entorpecimento, etc., fazem parte de todas as culturas humanas, sem exceção. Sem exceção, né? Vamos dizer, drogas como recreação. A nossa cultura, por exemplo, é empenhada do álcool aí. O álcool é uma droga, tanto quanto qualquer uma dessas aí, né? Quer dizer, é um moralismo impregnando a política, que é produto dessa visão teocrática, dessa estranha junção que a extrema-direita faz de antimodernismo teocrático com anarcocapitalismo, vira um ornitorrico da teoria política, né? Mas que está aí, né? Então, eu acho que é produto disso, dessa visão moralista, que com isso oculta o fato de que eles não apresentam proposta para os problemas práticos. Práticos eu falo no sentido filosófico-político, né? Ou seja, não apresentam solução, programa para as questões de relevo. Eles atuam o tempo inteiro com um discurso ideologizando a realidade, né? Então, estamos lá com o problema de segurança pública, ninguém discute dados, ninguém discute mecanismos. Não, vamos lá armar a população porque a gente mata os bandidos. Agora a OAB, gente, a OAB, a Ordem dos Advogados do Brasil, está debatendo uma proposta para reivindicar armar os advogados. O advogado tem direito a porte de arma. 1,5 milhão de advogados que nós temos no Brasil. Imagina. Vejam, isso é de uma estupidez, né? Quer dizer, eu posso até aqui, Renato, eu vou tomar a liberdade de falar aqui o negócio que eu acho interessante. Eu tenho aqui, eu quero ler, para ser preciso. É a polícia militar quem recomenda que as pessoas não tenham porte, e a polícia militar recomenda, inclusive, que não tenham posse de arma de fogo, né? Aí, eu escrevi no meu Twitter aqui, que eu capturei do manual de segurança da Polícia Militar de São Paulo, né? Ele diz lá na observação no item de assaltos: não ande armado, nem tenha armas em casa. Mesmo que você saiba atirar e tenha porte, suas chances de reagir são muito pequenas. E o risco de que a arma seja usada contra você é muito grande. Veja, tem técnicos sérios de segurança, gente que conhece, nunca recomenda o porte de armas. Nunca.
Tem, por exemplo, um sujeito que não tem nada de esquerda, de direita, cara. Você tem uma ideia, Renato? Oficial do exército norte-americano, reformado, um lieutenant colonel, né? Foi professor da West Point, né? É instrutor de tiro, vive disso, é um cara de direita lá, ligado à indústria de arma, mas ele escreveu um livro chamado On Combat, junto com um policial civil, e eles tiveram a honestidade de mostrar as pesquisas das Forças Armadas norte-americanas e das principais forças de polícia de lá, mostrando que mesmo um sujeito treinado e com experiência de combate, seja combate em tempos de paz, aí, policial, seja combate na guerra, mesmo um sujeito treinado e com experiência de combate, quando ele reage a algum ataque armado, ele erra mais de 80% dos tiros, a uma distância de 2, 3 metros. Né? Porque a emoção do momento, o estresse. E aí ele vai fazer, inclusive é um livro muito interessante, como livro, que ele faz a fisiologia e a psicologia desse tipo de ato de defesa. Né? Como é que ele é. Mas ele mostra claramente, é uma bobagem armar a população civil, ineficiente, só coloca em risco o usuário da arma. Quer dizer, então o discurso que o OAB usa, não, os advogados são ameaçados, tal. Pois é, agora armados vão ter muito mais risco de sofrer alguma consequência negativa, serem feridos, mortos, etc. E não está tendo uma revolta dos advogados em relação a isso? Advogado é tudo corporativista, está tudo fascistizado, querem andar armado mesmo. Acho que isso coloca eles numa posição igual do juiz, do promotor, que absurdamente são autorizados por lei a ter porte de arma. Juiz e promotor não pode ser autorizado de forma genérica. Se o juiz ou promotor ou advogado está sob risco de segurança e quer ter porte de arma, peça e individualmente é deferido para ele. Mas não você tem autorização genérica para toda a categoria ter. Juiz e promotor, basta portar a carteirinha de juiz ou promotor, tem direito a portar qualquer arma. É um absurdo. Daqui a pouco é que o sindicato de jornalistas é fraco, né, Felipe? Senão, que porra. Nós também corremos risco, Vamos embora. O máximo que eu vou conseguir aqui é ter um estilingue, mesmo assim, sem saber usar. Porque... como se arma fosse solução. Então, isso é primário. A extrema-direita faz isso. Eles criam soluções ideologizadas, transformam tudo em ideologia. Mas a solução mesmo não tem. Mas é porque é tudo de segurança pública. Só piora o problema no país e está sob gestão da direita desde a década de 60, 70. Né? Desde antes do Esquadrão da Morte, eu não sei se você lembra, Renato, não sei se você lembra, Felipe. Felipe é jovem. A Polícia Mineira, desde a época que começou, foi a primeira que começou a matar, né? Então, eles estão matando gente desde a década de 60 e só aumenta. Hoje somos o país que mais tem homicídio no mundo, mesmo com a queda que houve. Né? Quer dizer, que solução eles têm? Nenhuma. O problema, Pedro, é que eles conseguem fazer a deturpação da realidade. O que eu já vi, por exemplo, já fiz debate em vários lugares, até na CNN, que o cara vem com o seguinte argumento. Em 2019, no primeiro ano em que se liberou as armas no governo Bolsonaro, caiu o número de assassinatos. E realmente caiu. Só que não caiu por causa disso, caiu por diversos outros fatores. Envelhecimento da população, paz no crime organizado, que parou de... Quem mais morre é gente do crime organizado, assassinado. E aí houve uma paz promovida pelo PCC. Tem vários estudos de institutos sérios de segurança provando isso. Mas aí eles usam essa falsa premissa para dizer que os assassinatos diminuíram com a liberalização das armas. Então é sempre assim, Pedro, é dicotômico. Eles usam uma lógica dicotômica falsa para justificar um discurso. E como é de fácil assimilação, acabam conseguindo. Essa é sempre a nossa briga, essa é sempre... a nossa encruzilhada, a gente está nessa sinuca. E tem que sair dela não só com discurso, tem que sair dela com argumentos que têm uma linguagem acessível. E isso eu acho que a gente tem dificuldade de fazer, né? Soluções... veja, a extrema-direita tem isso, né? Ela dá soluções fáceis para as coisas. E nós, os progressistas, nós temos um certo vínculo natural com a ciência. Essa é a realidade, com a racionalidade do mundo. O marxismo é uma pretensão de enxergar a realidade e a história de uma forma científica. Né? Ou seja, há um apego à ideia de racionalidade. Tal. Então, a extrema-direita vai falar, isso aqui é uma caneca, vale R$2 no mercado. A gente vai e fala, não, isso aqui é uma relação social. Nós estamos há 200 anos tentando mostrar para a pessoa que isso aqui é uma caneca, tudo bem, mas é uma relação social. E pronto, mas a gente tem que encarar esse debate.
Porque, no fundo, assim, tem que haver um momento em que o indivíduo, com uma certa maturidade, enxergue que, como dizia Marx, se a realidade pudesse ser explicada pelas aparências, para que toda filosofia, para que toda ciência? Né? Não precisava de nada disso. Então, a nossa tarefa é como a da ciência, é trazer racionalidade ao debate político, é trazer fundamentos, argumentos mais complexos, enxergar a complexidade da realidade da vida social, política, etc. Né? Então, eu acho que é uma tarefa nossa, nós temos que enfrentar, né? Enfrentar com mais firmeza do que o que nós temos enfrentado. Ô Pedro, queria mudar um pouquinho de assunto. A lei das fake news aí, da prisões, criminalização, foi derrotada no Congresso. Você chegou a olhar essa legislação? Você acha que ela de fato era exagerada? Ou você acha que era um instrumento importante que nós perdemos? Olha, com todo, eu acho que óbvio que eu tenho críticas ali. Eu acho que tem alguns artigos, alguns textos ali vertidos em linguagem de conceitos indeterminados, vagos. Isso é muito ruim em legislação. Então, tinha alguns equívocos que poderiam ser melhorados, tal, mas eu acho que no fim do jogo era melhor ter regulamentação. Era melhor ter alguma regulamentação. Esses problemas poderiam ser solúveis pelo judiciário na hora das decisões, na jurisprudência, e estabelecendo conceitos mais estritos, etc., interpretando os dispositivos legais. Né? E também por correções futuras na própria lei. Né? Mas o ficar sem regulamentação como nós temos é a derrota do país, né? Derrota do governo, pelo amor de Deus. O governo não é um... O governo convive com isso aí que está posto, né? Era um auxílio que o governo estava dando para o país, para a sociedade, né? Para a democracia. Né? Eu acho isso um grave problema que nós temos. Esse ambiente das redes sociais virou, a meu ver, a grande polis, quer dizer, o grande locus onde a sociedade exerce o direito de livre expressão, e ele está absolutamente dominado por governantes privados, e sem nenhum tipo de interferência de decisão soberana popular, sem nenhuma lei, sem nenhuma regulamentação estatal, né? Portanto, um déficit democrático imenso. Eu acho isso, e tem gerado 1000 distorções. A gente acabou de ter uma treta com o Musk aí, aquele dono do Twitter lá, em que ele falou um monte de bobagem, e todo dia se fala, né? Então, eu realmente acho que nós estamos com um problema aí. Olha só, deixa eu ler os superchats, aí eu já libero o Pedro. O Rai Pereira diz: acho que os governos estaduais poderiam investir, junto com a iniciativa privada, a construção de piers iguais a muitos que existem nos Estados Unidos, gerariam muitos empregos e turismo. O Fazuelson diz: o Flávio Rachadinha quer entregar praias à milícia. O Carlos Carvalho diz: Dri, lembra o doutor Pedro que a privatização das praias é para implantar o projeto Cancún, que estabelece uma parceria com pescadores, entre aspas, diz o Carlos. O Vitor Genovese diz: perdemos o debate. Na minha juventude, a palavra privatizar era tóxica para qualquer político. Hoje a palavra está na boca do povo, estamos ferrados. A Sônia Pimentel diz: contra a privatização das praias e parem de privatizar praias e escolas. Pedro, então, seu destaque final aqui de hoje. Eu vejo com muita preocupação tudo que está ocorrendo, não estamos num momento bom, né? Veja, nós tivemos essa semana um ministro do STF ameaçado de forma muito grave por agentes desse movimento de extrema-direita que nós temos no país, que estão o tempo inteiro engendrando condutas contra o Estado Democrático de Direito, contra a democracia. Né? Não vejo como uma agressão privada. O ministro Alexandre não foi ameaçado por conta de qualquer questão pessoal dele. Né? Qualquer questão pessoal, brigou com não sei quem, não. Ele foi ameaçado porque ele é o relator dos casos de crimes contra a democracia.
E foi um relator que agiu corretamente, aplicou a lei e puniu algumas pessoas. Como ele ousou punir golpistas, ele está sendo atacado por isso. Ou seja, é uma forma de tentar impedi-lo de exercer a relatoria desses casos. Seja pela ameaça, seja por violência. Né? Então, é algo absurdo o país estar convivendo com isso, com essa tranquilidade. Né? A imprensa criticando a decisão dele de mandar prender o sujeito. Ele mandou prender não na questão da ameaça. Até porque eu discuto se há esse crime de ameaça, ele é um mero instrumento para, no fundo, cometer um ataque ao Estado democrático de direito. É isso que está em questão. O crime contra a democracia que está em questão, a meu ver. Né? E ele mandou prender com razão. É uma das raras situações. Vocês sabem como eu sou crítico à prisão preventiva. Quantas vezes eu vim aqui contrariando o nosso público aqui, a comunidade, falando contra prisões preventivas, tá? Mas quando há perigo de vida das pessoas, e esse caso não foi uma ameaça que foi um arrobo do sujeito, foi lá, ameaçou num arrobo afetivo, não. Eles estavam acompanhando, usando de métodos de inteligência para acompanhar a família do ministro, o ministro, saber onde estão, etc. tal, para engendar sequestro, morte. Isso está comprovado na investigação da PF. Foi algo muito grave o que aconteceu. Né? E a nossa mídia tratando como se fosse uma questão formal do direito, uma questão... Eu acho isso um atraso. Nós estamos com a democracia sob profundo risco.